Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós vamos orar. Logo após iremos cantar o hino do cantor cristão 439. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Ó Deus, abençoa cada um de nós, Senhor, aqueles que já estão aqui, os que ainda irão chegar, traga-os em paz. Livra de todo mal, vá visitando cada um, ó Pai, aqueles que estão enfermos, que não vão poder estar aqui, ó Deus. Toma direção, Pai, na vida de cada um e faz a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Senhor, o pastor, ó Deus, toma direção na vida dele, dê sabedoria, faz a tua vontade na vida dele, na nossa vida, Pai amado. Dá sabedoria, Senhor, e faz a tua vontade, Pai. Fica conosco, toma a direção deste culto, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. – 439. Oração pela pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. 459 e 56. O estandarte. Amém. O estandarte da igreja. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não
devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Iremos abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 37. Salmo 37. O título da leitura: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Toda a igreja irá ler esse versículo comigo. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Vamos ouvir o ministério feminino, logo após o ministério infantil. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou deixar aqui em Salmos 93. O Senhor reina, está vestido na majestade, o Senhor está vestido de seu poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Amém? Antes de a gente louvar, eu gostaria de dar as boas-vindas, né? Entrou mais uma componente no Ministério Feminino, a nossa irmã Antônia.
né? E que a nossa irmã Antônia seja bem-vinda, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe a vida dela e toda a sua família. Amém. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora pleito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Sou teu Deus, vou abençoar você. Sou teu Deus, vou abençoar você. Amém. Nosso Deus continua nos abençoando. As irmãs podem sentar. E a irmã Cecília, ela tem algo para falar. E logo após o Ministério Infantil vai louvar o Senhor. Eu queria agradecer, né, as orações das irmãs, que na semana passada, o meu cunhado ele trabalha numa empresa de ônibus lá em São Paulo, a cidade de Campo Limpo Paulista.
E ele sofreu um acidente há muitos anos atrás e perdeu uma boa parte assim do movimento das pernas, então ele colocou a empresa num processo, né? E esse processo, a advogada falou que já estava para sair, que já faz muitos anos, já tem mais de 10 anos isso. Aí, quando foi na semana retrasada, aí mandaram mensagem para ele no celular, como se fosse a advogada, pedindo um dinheiro para ele, né? Que estavam lá no fórum, que era para ele mandar 5 mil reais. E como ele estava de férias também, ele pensou, meu Deus, 5 mil reais, quando você está de férias, quando volta, não tem mais nem o que receber, né? Que ele vai voltar agora dia 5. Aí ajuntou o dinheiro que tinha lá, minha irmã tinha o dinheiro do cartão, pegou mais 1.000 reais emprestado do vizinho lá, mandou. Só que quando foi no outro dia, não respondiam mais a mensagem. Então foi um estelionato, né, que fizeram com ele. Aí ele já ficou nervoso, entrou em contato com a advogada. Aí a advogada falou que tinham clonado o celular dela, que tinham pegado os números do pessoal e eles sabiam tudo, sabiam o nome do processo, sabia tudo, tudo eles sabiam, né? A empresa, tudo. Aí eu falei, eu até comentei aqui com as irmãs na semana passada, não foi essa semana não, foi semana passada, para que a gente viesse orar. A irmã Cícera até estava aqui também, né? E pela graça do Senhor, que é um milagre, né? Porque a gente sabe que estelionatário, né, pelos nossos olhos, está como perdido, né? Mas eu queria dizer para as irmãs e agradecer às irmãs que a metade do dinheiro ele conseguiu receber. 2.000 reais ele conseguiu pegar. Porque 2.000 reais ele fez um Pix. E como ele fez o boletim de ocorrência, aí a advogada acionou lá, não sei como que funciona esse negócio de Pix. E o Pix que ele tinha feito de 2.000 reais, os 2.000 reais ele conseguiu pegar de volta. Então, eu agradeço as orações das irmãs, né? E esse Deus que nós servimos, que pode todas as coisas, né? E graças nós damos ao Senhor e obrigado pela oportunidade. Amém, graças a Deus, né? É o Ministério Infantil. Logo após o Ministério Infantil, o Ministério de Louvor. E já avisando já que sábado tem ensaio das crianças, viu? Amém. Galileia, no mar da Galileia.
Amém. Que Deus abençoe a cada criança, abençoe os pais também. Vamos incentivar mais, né, as nossas crianças, né, a louvar ao Senhor, né, porque é da boca da criança, né, que vem o perfeito louvor. Amém. Ministério de louvor. Oi, som. Oi, A. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ontem nós tivemos um momento muito abençoado aqui na igreja, né? Onde podemos nos alegrar com a nossa irmã Wilma. E hoje também não é diferente, né? A festa continua. Então vamos colocar de pé. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus. Oi, som.
Aleluias. Nós servimos a um Deus fiel que luta por nós, que é a nossa justiça. Amém? E no deserto eu me
Preciso ir além, estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo, meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Só quero você.
Senhor. Aleluias. Meus irmãos, podem sentar. O pastor Alessandro está com a palavra. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estava pensando ali que nós vamos ter que baixar um edito, um decreto, o decreto Bongi. Só vai ter culto de ações de graças agora nos domingos. Os cultos de ações de graças só nos domingos agora. Porque quando tem um culto de ações de graça, né, Gabi? Como ontem. A gente saiu por aí buscando cadeira onde não tinha. Assim, onde tinha, né? Estava guardada as cadeiras. Cheio daquele jeito. Aí quando chega no domingo, a gente fica procurando o povo. Cadê os irmãos, né? Cadê os meus irmãos? Falar nisso, Gabi, cadê Gel? Né? Mas, nós temos gente aqui hoje que não estava ontem, né? Ou não? Tem gente aqui, ó. Alice, Emily. Tá tudo aqui, ó. Pronto, Alice e Emily. Vê. Quietinha, né? Tudo comportadinha. Não sai do lugar, vê. Veja. Pode prestar atenção aqui, terminar o culto. Alice não vai sair dali, nem Emily vai sair dali. O pastor vai pregar e até sair do culto não vai sair nem para do lugar. Vê se não vai ser. Elas são assim, essas meninas são assim. Minha vizinha, minhas amigas. E temos pessoas, né, graças a Deus, conosco hoje à noite. Nós louvamos a Deus pela vida de todos. E a gente acabou de louvar esse hino que diz: quando a luz se apagar, quando a música encerrar, faltar, quando o mover passar, eu só quero você. Porque, irmãos, enquanto está o mover, é muito bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu não sei se é assim não, mas tem uns pregadores que vê mais do que eu vejo, sabe? Tem uns pregadores que diz que quando o Espírito Santo desceu, que todo mundo começou a falar em línguas e viam línguas como se fossem labaredas de fogo sobre a cabeça dos irmãos. Tem pregador que diz que Pedro, o apóstolo Pedro, deixa eu parar um pouquinho antes, e quando o povo começou a murmurar, né, dizendo eles estão embriagados, está tudo cheio de vinho, aí disseram, aí tem pregador, já vi pregador dizer que Pedro deu um pulo em cima da mesa. Pense no culto. Pedro pulou em cima da mesa e disse: não tem nada de embriagado aqui. O que vocês, aí vai o texto, né? O que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Mas assim, aquele evento, imagina o que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós já falamos aqui que mentem dizendo que tem acontecido o Pentecostes nas igrejas. Isso nunca mais vai acontecer. O Espírito Santo ele continua com a igreja, Deus vai continuar derramando poder sobre a igreja, mas o Pentecostes foi só uma vez. Aquele evento da descida do Espírito Santo foi só uma vez. O Espírito Santo nunca tinha descido, ele desceu para ficar com a igreja. Mas assim, imagina um culto daquele, irmãos. Não importa se a igreja estivesse cheia como estava ontem, ou se vai estar como está hoje, ou como está, por exemplo, numa terça-feira à tarde, no ciclo de oração, que são 5, 6 irmãs aqui. Não importa. Imagina vocês aqui dentro e de repente o vento soprando aqui, que não tem, o ventilador não está ligado, e você escutar um barulho de um vento soprando.
De repente você olha para a cabeça do outro, está lá um descendo como uma tocha de fogo na cabeça. O outro está olhando para você, está vendo a sua cabeça também. E de repente tem dentro da igreja alguém que você não consegue conversar na língua dele, porque ele fala uma outra língua, outro idioma. E de repente está você abrindo a boca, glorificando a Deus, falando da Bíblia, da palavra de Deus, e esse povo dizendo, oxe, ele está falando na minha língua, olha que coisa. E você nem sabe o que você está falando, mas ele sabe o que você está falando, porque Deus, através do seu Espírito, está usando você para falar para aquela pessoa. Esse mesmo Pedro, que recebeu o Espírito naquele dia com toda a igreja, que foi tão ousado e usado, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos aqui nas quartas-feiras, ele entra em Lídia encontra Tabita morta, as viúvas que Tabita ajudava, Dorcas, né, também chamada, ajudava essas viúvas, estavam lá com seus xales, suas brusas de renda, de crochê, é força de expressão isso, não sei, mas com roupas, tecidos que elas tinham ganho, que eram produzidos por Dorcas, uma mulher temente a Deus, uma diaconisa cheia do Espírito Santo, que servia a igreja do Senhor. E as viúvas num pranto, o povo ali escutou que Pedro tinha passado na casa de um homem, quem lembra o nome dele agora, que estava enfermo, em cima de uma cama há 18 anos. Alguém lembra o nome? Passou na casa dele, quando chegou lá, olhou para ele e disse assim, levanta dessa cama, homem. O Senhor Jesus te dá saúde. O Senhor Jesus te cura. E o homem na mesma hora se levantou da cama. As pessoas souberam disso, disseram, Pedro está aqui por perto, chama ele aqui. A irmã Lida acabou de morrer, a gente já ouviu falar que Jesus ressuscitou morto, 3 dias depois de morto, ressuscitou gente indo para o cemitério, no caminho, a mãe chorando, ressuscitou a filha de Jairo, na hora que disseram, ela acabou de morrer, Jesus ressuscitou, ele enfrentou a morte em 3 momentos, enfrentou a morte assim que a morte chegou, ele venceu a morte assim que a morte chegou, ele venceu a morte após a morte ter chegado e o corpo já está sendo levado para o cemitério, ele venceu a morte depois de o corpo sepultado. Chama Pedro. Pedro chegou lá e as viúvas choravam, dizia, a gente amava a irmã, que irmã abençoada, a gente precisava tanto dela. Olha, seu Pedro, olha, apóstolo, olha essa roupa que eu estou com ela, foi ela que me deu, a outra, esse chale, foi ela que me deu. Pedro olhou assim, fez uma oração e disse, Dorcas, levanta. E Dorcas ressuscitou. É muito bom quando o Espírito Santo desce, é muito bom quando a gente ora e ele faz um milagre. Mas, quando a luz se apagar, quando o cântico parar, encerrar, quando não tiver mais louvor, quando não tiver mais cântico, quando não tiver a celebração de alegria, quando o mover passa, Pedro, cheio da graça, quer andar, mas o Senhor tem as diretrizes e os caminhos para Pedro. E manda Pedro para a casa de quem? De Simão. Ele curou Enéas lá atrás, ressuscitou Dorcas, e agora o Senhor manda ele, o homem que ele curou, 18 anos, em cima de uma cama foi Enéas. Dorcas ressuscitou, o Senhor manda ele ir para a casa de Simão, o curtidor. Um homem que trabalha curtindo couro. Não é hoje, com toda a modernidade que há hoje, com toda a higiene que há hoje. Está lá a casinha, lá na beira da praia. Ele vai para a casa do Simão, quando chega lá, cheio de couro de animal por dentro do quarto lá. E a Bíblia diz que ele teve que ficar ali um bocado de dias. Nem sempre é no mover, nem sempre é no cântico, nem sempre é com o louvor e celebração. Às vezes é num ambiente, é numa situação insuportável da nossa vida, que Deus está trabalhando, que Deus está operando.
E Deus não estava operando na vida de Simão, o curtidor. Deus estava operando na vida de Pedro. Porque Deus ia levar Pedro para a casa de Cornélio, centurião romano. Para trabalhar na vida de Cornélio? Não, para trabalhar na vida de Pedro. Porque na vida de Cornélio, o Senhor já estava trabalhando. Cornélio ofertava, Cornélio orava, e está ele orando, o anjo do Senhor chega para ele e diz: Cornélio, irmãos, eu não sei se você aqui lembra de sonho, que a gente falou aqui outro dia de sonho, não foi? Você, né, às vezes a gente conta os sonhos. Eu tive um sonho antes de ontem, que daqueles que a gente diz assim, era melhor estar acordado do que estar dormindo, né? Os sonho ruim, que eu acordei assim, ainda bem que foi sonho, obrigado, Jesus, ainda bem que foi um sonho, não é realidade. Mas, eu não sei quantas vezes, ou se você já teve alguma vez na sua vida, a experiência de um anjo ir na sua casa e falar com você. Cornélio ainda não tinha tomado a decisão dele, não tinha sido batizado nas águas. Está orando dentro do seu quarto, o anjo do Senhor entra e fala com ele. E diz: Cornélio, Deus se agradou das tuas ofertas, ouviu a tua oração e mandou que ele mandasse alguém chamar Pedro, que estava na casa de Simão curtidor, porque Pedro ia dizer para ele as coisas que Deus queria falar. Sabe por quê? Porque Deus pode até mandar anjos na nossa casa, mas Deus sempre vai usar alguém para falar o que Ele tem, ou para transmitir o que Ele tem para ser transmitido para a nossa vida. Ou seja, se alguém tem sonhos, ou se alguém tem visões, se anjos de Deus têm visitado pessoas aí, não tira a sua e a minha responsabilidade de anunciar a mensagem da salvação de Jesus, do Senhor Jesus. Pedro teve que ficar um bocado de dia na casa de Simão, o curtidor. Dormir lá, comer lá, comida cheirando, cheiro de... Para você ter uma ideia, vou só aproveitar aos que não vêm para o culto de oração, para você escutar um pouquinho disso. Curtir o couro. Ele colocava... Eu não sei se você aqui já viu como é que... Se você já foi no matadouro, eu lembro de uma vez, ainda menino, ter ido no matadouro, e o quarto onde eles colocavam, onde eles jogam os couros dos animais, dos bois lá, o couro, quando abre-se a porta, é insuportável. Imagina, você entra num açougue, né? Só o cheiro de carne, de sangue, aquele cheiro cru, já é desagradável ou não é? Não é desagradável. O cheiro de açougue é desagradável. Imagina você entrar no matadouro sem ter... Eu estou me referindo a um período quando eu era menino. Hoje as coisas são mais higienizadas. Hoje existe mais exigência, né? Ministério da Saúde, fiscalização. Existe muito mais coisa que naquela época. O matadouro lá em Amaragi, geralmente os matadouros são assim, é bem na beira do Rio Grande, do rio Amaragi, que corta a cidade, né? Lá. E eu nunca tinha ido no matadouro, eu fui lá para assistir, para ver como é que se matava boi. Aí o menino que sempre ia disse: Sandro, vamos ver ali onde é que bota o couro. Menino, quando eu cheguei lá, aquele negócio nojento, cheio de couro. Isso quando eu era menino. Imagina quando Pedro estava vivo e era apóstolo na casa de Simão, o curtidor. O matadouro lá era feito o piso era todo de pedra de calçamento, né? Lá em Amaragi era assim, né? Todas essas pedras de paralelepípedo, todo calçado. Imagina na casa de Simão, o curtidor, atoleiro que não era, o quarto onde se botava couro. Passava-se um produto no couro, deixava por um tempo para depois tirar aquele produto, para passar um outro produto. Isso quando... para estar com aquele estado de putrefação, mas não deixava apodrecer para não perder o couro. Pedro teve que ficar nessa casa, comendo, dormindo nessa casa, para entender que aquilo que a gente rejeita
aqueles que a gente não aqueles que a gente reprova, Deus escolhe, Deus chama, Deus seleciona, Deus abençoa. E Deus diz para Pedro que Pedro tem que aceitar aquele povo, porque é o Senhor que escolheu. Que o Senhor nos ajude a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, não vou pregar a pregação de ontem não, viu? Filipenses capítulo 3. Ontem foi Filipenses capítulo 3, não foi? Versículo quanto? Gostou tanto que botou mais um. 2, 3, 14. Filipenses 3, 13 e 14. Não foi assim? Não, mas hoje não, Gabi. Hoje é 10. Vamos juntos? Aqui dá para a gente ver, né? Todos pelo Data Show. Vamos juntos? Vamos lá? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me com Ele na sua morte. Como Ele, né? Vamos repetir? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Irmãos, quero conhecer Cristo, quero conhecer o poder da sua ressurreição. Alguém lê isso e diz, eu quero conhecer poder, a ressurreição dele. Vai ser glória, vai ser unção, vai ser bênção. A pessoa que prega, por exemplo, que quando você aceitou Jesus, tudo muda na sua vida. Se você era pobre, mas você agora vai prosperar, você agora é rico, você não é mais empregado, agora você vai ser patrão. Se você tinha uma bicicleta, agora você vai ter uma bis. Se você tinha uma bis, você passa para ter uma 300. Quem foi que falou 300 aí? Entende, viu? Irmã Tô entende. Uma 300, se você tem uma 300 para lá, vai para uma 600. Se você tem uma 600, é duas rodas, você quer o quê? 4 rodas, então vai para o quadriciclo. Mas o quadriciclo não tem velocidade, então é só para esporte. Então vamos para um carro, automóvel, né? Aí você compra um automóvel popular, convencional, mas aí não. Você é de Jesus, eu quero conhecer Cristo e o poder dele, da sua ressurreição. Então eu não quero mais só um automóvel popular, eu quero um automóvel de luxo, um negócio mais caro, mais sofisticado, é uma coisa mais, né? Tudo automático, tudo, né, moderno, câmera para tudo que é lado, carro que estaciona sozinho. Mas só que o versículo ele não para somente no poder da sua ressurreição, ele continua dizendo o quê? E a participação nos seus sofrimentos. Eu quero conhecer Cristo no poder da sua ressurreição, mas eu quero conhecer Cristo também na participação nos seus sofrimentos. Irmãos, olhe, só Paulo para dizer uma coisa dessa. Só podia ser Paulo. Só um apóstolo como o apóstolo Paulo para ser usado como foi pelo Espírito Santo e receber uma palavra dessa para nós estarmos lendo-a nessa noite. Tornando-me como ele na sua morte. Porque, irmãos, a questão não é o que você está recebendo hoje. O problema não é o que você recebe hoje. O problema não é o que você está passando hoje. O problema é como será a sua eternidade. Nós estamos na continuidade daquilo que nós começamos a semana passada. Só que a semana passada nós falamos sobre as lições que o apóstolo Pedro nos dá acerca do sofrimento. Lemos as epístolas de Pedro, lá em 1 Pedro, ele nos ensinando. E nós aprendemos com ele que o sofrimento
faz com que a gente procure ter, ou nos instigue, nos impulsiona a uma vida de santificação. Mas o sofrimento também nos conduz à esperança de uma glória. Além de outras coisas que nós aprendemos com Pedro sobre o sofrimento. Mas hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, e não somente com aquilo que Paulo fala, com aquilo que ele escreveu, mas nós vamos estar aprendendo com Paulo com aquilo que ele viveu, aquilo que Paulo passou na sua vida. Então a gente aprende com Paulo, o apóstolo, acerca do sofrimento, a enfrentar o sofrimento e o mal da maneira correta, não somente pelo que ele escreveu, mas pelo que ele viveu. E nós podemos aprender com Paulo o seu sofrimento, porque Paulo, segundo o relato bíblico, historicamente também, Paulo foi um dos homens mais consagrados que essa terra já conheceu. Foi um dos homens que se dedicou a Deus de tão grande maneira, para que Deus usasse, para que Deus fizesse dele o instrumento que fez. E as aflições pelas quais ele passou foram todas em consequência direta da sua dedicação no trabalho que Deus pediu que ele fizesse. O sofrimento que a gente vai ver Paulo passando, não é por causa dos defeitos, dos erros que ele cometeu, de ser desobediente a Deus, não. Os sofrimentos que nós vamos ver Paulo passando é em consequência dele ser obediente a Deus, dele estar obedecendo a Deus. Algumas pessoas nessa vida reclamam e até abandonam a Deus porque passam por sofrimento na vida. Só que esse sofrimento que as pessoas muitas vezes passam são consequência das suas más escolhas. A gente fez escolhas na vida, a gente toma decisões na vida, e depois a gente fica pensando, por que isso? Meu Deus. Eu me lembro de a gente vivia junto lá na igreja, e eu fui um dos rapazes, até dos dois que me acompanharam quando eu fiz meu alistamento na aeronáutica. Ele é pastor hoje também, tem um ministério lá em Recife, e ele lá no alojamento com os outros soldados, quando eu fui me alistar, e depois que eu fiz meu alistamento, que fui fazer o exame de inspeção de saúde no Hospital da Aeronáutica, aí eles dois foram para me dar um apoio, estavam de folga, botaram a farda, eu dormi na base aérea ali atrás do aeroporto, um deles pediu autorização ao comandante, o comandante autorizou, eu fui dormir lá no alojamento, de manhãzinha, cedinho, a gente foi para o Hospital da Aeronáutica, foi caminhando ali, entrou ali por Porta Larga, boa viagem para ali afora. A gente foi de manhã caminhando, lá da base para lá, e quando chegou lá, ele me acompanhava em tudo, estava sempre lá, eu estava lá na fila do pessoal que estava para fazer isso, e ele estava sempre de lado, acompanhando. A gente era muito amigo na igreja, ele, assim, com aquela vontade de que eu passasse e a gente ficasse juntos, trabalhando, servindo. Tanto é que eu queria me alistar no Exército, e eles me convenceram a me alistar na Aeronáutica. E acabou que eu não fui, eu fui reprovado lá na inspeção de saúde por causa dos meus dedos midinhos que são meio corcundos. Isso aqui é mais. Por causa desse corcundozinho do dedo, aí eu fui reprovado. Pelo menos foi o que o médico lá usou, que eles fazem tudo para reprovar, me reprovaram, e o dedo se movimenta. Se fosse duro, né? Mas o dedo se movimenta, mas é corcundo. Se eu botar a mão assim, a pessoa vê logo que o dedinho fica para cima. E esse rapaz, esse que é pastor hoje, ele um dia estava dentro do alojamento, os outros soldados lá sentados, e ele começou com a pistola, mexendo na pistola. Daqui a pouco, ele achando bonito aqui na mão, já puxou o gatilho, ela disparou, a bala pegou no chão, passou no beliche, pegou na parede, e ele jogou a pistola para lá, porque aí acaba, né? Acaba a carreira do soldado. Ele jogou a pistola no canto lá, aí ficou, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi isso? O que foi isso? É a gente assim.
A gente muitas vezes faz escolhas, toma decisões e depois a gente vai sofrer as consequências e fica querendo saber o que foi isso. O que foi isso? O que foi que eu fiz? É como se a gente dissesse assim, o que foi que eu fiz para merecer? Né? Como se a gente só merecesse coisa boa na nossa vida. Pois bem, algumas pessoas reclamam, se queixam por causa do sofrimento, por causa das coisas más que vêm sobre elas, fazem coisas erradas, caminham por lugares que não deveriam, cultivam hábitos perniciosos, aceitam acordos com gente torta, errada nessa vida, se relaciona com coisas, com pessoas que não têm temor a Deus e que não querem nem o seu bem. Às vezes crentes fazem tratos errados na sua caminhada, na sua vida, e se depois se tornam ou se voltam contra Deus. Contra Deus. Paulo sofria por fazer o bem. Paulo sofria porque temia a Deus. Mas Paulo nunca se revoltou contra o Senhor. Pelo contrário, cada vez que ele sofria, o sofrimento se tornava uma motivação a mais para ele continuar o seu relacionamento com Jesus. Quanto mais ele sofria, mais ele queria viver com o Senhor. E aí nós precisamos ouvir, pelo menos ver, observar o que Paulo vai falar. Quando nós acompanhamos a vida de Paulo, percebemos que Paulo sofreu tanto nessa vida, irmãos, como um homem, como pessoa, em todas as áreas, em todos os aspectos que você pensar que o ser humano possa sofrer, Paulo sofreu, sem perder a fé. O próprio Paulo, ele faz uma lista do seu sofrimento, das coisas que ele sofreu. 2 Coríntios, vamos ver, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, não é a ceia não, né? Não é primeiro, é segundo, né? 2 Coríntios capítulo 11, e o versículo 23. Vê o que é que Paulo vai dizer. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira. Mas trabalhei muito, ou melhor, muito mais. Fui encarcerado muito mais. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com o quê? Com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco.
quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Irmãos, o apóstolo, ele vai enumera aí um monte de coisas que ele viveu, que ele passou, que ele sofreu na sua vida. Paulo diz que ele sofreu o mal vindo de pessoas más. Foi apedrejado, levou varada, apanhou com vara. Um exemplozinho. Imagina o cara tirar uma lapa de bambu, por exemplo, para fazer ela se acabar dando lapada nas suas costas. Quantas surras o apóstolo Paulo levou de gente ruim? Quantas vezes Paulo foi chicoteado? Ele diz que foi apedrejado. Quantas vezes ele teve que passar noites em prisão, vendo a morte, porque a sentença de morte estava marcada para um dia seguinte. É Paulo. Tudo isso por quê? Por causa da sua fé, por causa do Evangelho, por obedecer a palavra, por viver a palavra e por querer partilhar essa palavra. Ele sofreu o mal vindo através de doenças. Paulo também sofreu enfermidades. Você vai encontrar dizendo na Bíblia que ele tinha um espinho na carne, pelo qual ele orou 3 vezes ao Senhor para livrá-lo desse espinho na carne, para que o Senhor livrasse ele daquele mal. O Senhor não o livrou, disse para ele o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas Paulo sofreu o mal vindo através das doenças também. Paulo sofreu o mal vindo da natureza. No texto ele vai dizer que sofreu naufrágio. Passou uma noite inteira à deriva, sem saber se escaparia com vida ou não. Tudo fazendo o quê? Viagem missionária. Eu estava vendo uma reportagem hoje, negócio de Globo Esporte, né? Negócio de esporte espetacular, alguma coisa da Globo Esporte, do esporte da Globo lá, que virou filme já, vai ser lançado em janeiro, eu acho, não sei, o ano que vem vai ser lançado, de um rapaz, eu não esqueci o nome dele, um homem, em 1984, foi o ano em que eu cheguei na igreja e fiz a minha decisão para Jesus, em 1984. Esse homem, ele cruzou o oceano em 100 dias. É um absurdo, né? Num barco sem velas, remando, sem velas, sem motor, remando, sem equipamentos modernos que se tem hoje. Se você vê o aparelho, que eu não lembro o nome que eles usavam, é um negócio que ele botava o olho aqui e tinha umas coisinhas para ele ver, uns pontos lá, e ele se direcionar, e aquilo não era uma coisa exata. Era para ele ter mais ou menos uma ideia de que posicionamento ele estava. Mas ele se preparou muito antes, ele estudou muito antes, ele preparou-se com relação ao alimento, levou toda a comida que ele levou, foi para não precisar levar água. Tudo que ele preparava era para se alimentar era com a própria água do mar. E ele se preparou tanto, ele estudou tão bem, tudo, mesmo sem ter a tecnologia que se tem, a modernidade que se tem, em 84, mas ele estudou, por exemplo, até uma região no oceano que tinha uma corrente de vento que ele não ia precisar remar tanto. Mas ele sabia também que ele poderia chegar a um determinado ponto onde ele não teria um norte, que ele poderia pensar que estava vindo
para o Brasil, e ele parece que saiu da África, e ele poderia estar voltando para a África, para o ponto de onde ele saiu. Mas deu certo para ele foi uma aventura, para ele foi mais do que uma aventura, era um desafio, segundo ele, um desafio com o mar, um desafio com a natureza. Era um desafio, um propósito que ele tinha. Paulo estava sofrendo por causa do amor a Cristo. Paulo não passou a noite vendo a morte chegar por causa de um navio naufragando, porque estava fazendo uma aventura, ele estava indo levar a mensagem do Senhor, o evangelho da salvação. Então, se tem alguém, além de Pedro, que nos ensina sobre sofrimento, nós temos o apóstolo Paulo, que nos ensina sobre o sofrimento. Paulo não sofreu o sofrimento somente vindo da natureza, ele sofreu o mal também vindo da pobreza. Passou fome, até mesmo ficou sem ter o que vestir. Nudez, ele declarou no texto que a gente leu. Ah, não, se você é remido, lavado no sangue de Jesus, você tem que vestir do melhor, você tem que calçar do melhor. Quem não é de Jesus pode andar descalço, mulimbundo, de todo jeito, mas você é de Jesus, você tem que vestir a roupa mais bela, a roupa mais bonita, a roupa mais cara, e não sei o que mais. Paulo disse, eu passei fome, eu não tive roupa, faltou roupa. Paulo sofreu o mal dos próprios irmãos de crente. Teve crente. Nós estudamos aqui essa semana que teve Paulo mesmo falando em 1 Coríntios, que é justamente isso. Gente que foi, aliás, em Atos, que foi a gente falando sobre os apóstolos lá, e era Paulo mesmo, Paulo e Barnabé, que os oponentes, os adversários que estavam tentando discutir com os profetas e apóstolos do Senhor, que vieram a Antioquia pregar a palavra, Paulo, Barnabé, eles não conseguiam vencê-los no argumento, na palavra da verdade que eles tinham. Então eles faziam o quê? Eles chamavam as mulheres honrosas e respeitadas da cidade, as mulheres, e eles conseguiam convencer essas mulheres a falarem mal dos apóstolos. E o que acontecia com eles? Eles eram pegos, apanhavam. Por quê? As mulheres honrosas da cidade tinham sido influenciadas pelo poder, pelas autoridades, pelos principais da cidade, a levantarem falso contra os apóstolos. Os apóstolos apanhavam, eram surrados por causa dessas pessoas. Mas Paulo sofreu com crentes, gente dentro da igreja, irmãos que traíram ele, irmãos que não quiseram continuar com ele, irmãos que ficaram contra ele, irmãos que não queriam ajudá-lo, que não queriam somar com ele, só faziam criticar, acusá-lo. Paulo suportou tudo isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem algum tipo, se você está passando por qualquer tipo de sofrimento em sua vida, antes de reclamar, leia 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. Leia lentamente para você ver o que um homem, por obedecer e temer a Deus, estava passando, ou passou. Deixa eu falar uma coisa para você. Volta para o 27, por favor. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Do 23 até aqui o 27, do 23 até o 27, do versículo 23 até o versículo 27, Paulo está relatando coisas que ele sofreu, que estão registradas no livro de Atos, entre o capítulo 9 e o capítulo 19 de Atos. Ele está relatando do versículo 23 até o versículo 27, coisas que ele passou, que ele sofreu,
entre o capítulo 9 de Atos e o capítulo 19 de Atos. E aí ele vai dizer no versículo 29 o que ele sofre ainda, e vai ter outras coisas que Paulo não registrou, que Paulo não escreveu, que Paulo não contou para a gente, mas que ele sofreu também. Muitas coisas que Paulo viveu e que ele não sofreu. Inclusive, Paulo não escreveu, e ninguém viu escrito por Paulo, e nem vai ver, que ele foi decapitado. Botaram a cabeça dele, deitaram ele assim, inclinaram ele com a cabeça em cima de um tronco, e o algoz veio com uma machadada e deu uma machadada aqui no pescoço, e a cabeça de Paulo saiu rolando no solo. Paulo não conta isso, porque ele não tinha como contar. Ele não tinha passado por isso ainda. Por causa do Evangelho, por obedecer a Deus, por fazer a vontade de Deus. Mas o que mais impressiona em Paulo é o fato de ele estar sofrendo por fazer a obra de Deus e não se revoltar contra Deus. Seria compreensível até ouvir Paulo, por exemplo, dizer: Senhor, eu estou fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo a sua obra, andando por caminhos corretos, pregando a tua mensagem, e indo onde o Senhor determinou, e nada dá certo. Eu vou para um lugar, me dão chicotada, eu vou para outro, me dão varada, eu vou para outro, me jogam na cadeia, eu vou para outro, tenho fome, eu vou para outro, falta roupa, eu vou para outro, os irmãos falam mal de mim, eu vou para um lugar e para outro, é só sofrimento, Senhor. O que eu faço? Quanto mais eu obedeço, mais sofro. Poderia ser essa a declaração de Paulo, ou não? Se ele dissesse assim, seria até compreensível, pelo menos da nossa parte, quando nós vemos o que Paulo está sofrendo. Quanto mais eu obedeço, sofrimento vem. Poderia dizer: onde é que está o Senhor que me chamou? Mas ele poderia ainda dizer o seguinte: por que o Senhor não me protege? Será que eu me enganei ao te seguir? Será que o Senhor realmente existe? Será se lá no caminho de Damasco, aquela voz que eu ouvi foi a voz do Senhor mesmo? Será se Deus falou comigo? Eu não sei aqui você, irmãos. Eu não sei você. E eu tenho que ser sincero, eu não posso estar aqui querendo brincar com vocês. Eu falei aqui a semana passada de uma senhora aqui em Escada, que eu a conheci ainda em Amaragi, e quando já estava em Escada, lá no sacrifício, a gente foi evangelizar e entrou na casa dessa mulher, e ela fez um discurso emocionante, chorava, dizendo o arrependimento que ela tinha de um dia ter sido crente na vida, que eu até falei assim, que eu quase saí dali sem ser crente, desistindo de ser crente. Pelo contrário, eu saí dali ainda mais crente, confiante no Senhor. Mas eu não sei se você já teve alguma vez na sua vida, já se passou na sua mente, porque em mim já passou. Confesso a você, já passou. De parar assim e pensar: será se realmente Deus existe? Será se realmente Deus tem o céu preparado para mim? Será se esse céu que a gente fala, será se um dia eu vou para lá mesmo? Imagina Paulo sofrendo. Ele poderia ter pensado assim: será se realmente... E Paulo teve no caminho uma experiência, né? Ele poderia pensar e perguntar: aquela luz que acendeu lá no caminho que eu caí do cavalo, e aquela voz, foi o Senhor mesmo que falou comigo, é verdade mesmo? Ou aquilo foi coisa da minha cabeça, foi coisa da minha imaginação? Ou foi uma alucinação momentânea? Enfim, Paulo poderia ter um monte de desculpas para questionar por que estava sofrendo, irmãos. Acredita-se nas contas que Paulo foi preso pelo menos 7 vezes.
Ei, alguém aqui já foi preso uma vez? Não. Mas com certeza, alguém aqui já teve alguém próximo, ou tem, ou conhece alguém, ou já teve que visitar presos, não é? E eu lembro, né, a gente fez uma visita a Alexandre, quando a gente voltou, Alexandre dizendo assim, eu nunca tinha visitado, não foi uma cadeia. E a sensação não é boa, por mais... A gente fazia culto quase que rotinamente lá em Amaragi, na cadeia. A gente levava, no sábado, no domingo à tarde, a gente levava um caixa amplificado, levava guitarra, fazia culto lá. Mas pense num lugar que não dá para se familiarizar. Não é? Pense. E isso a gente falando, por exemplo, de uma cadeia aqui que praticamente a gente não é nem revistado quando entra. Eu não sei vocês, mas eu mesmo lá nunca fui revistado. Nem aqui eu fui revistado quando fui na cadeia. E quando você vai nos presídios, não é? Principalmente as mulheres, como é constrangedor. Eu sei que a cadeia de hoje não se compara com a de Paulo, não. Sim, eu sei. A questão de repente, desse constrangimento. Mas também a cadeia de Paulo em nada tem comparado com a de hoje. Não tinha cama. A cadeia de Paulo não tinha banho de sol. A cadeia que Paulo estava, quando Paulo era preso, era fria, escura. Lembra de Pedro, que a gente falou aqui? Pedro foi preso, 4 quaternos de soldado escoltando Pedro. E lá onde ele ficou preso, lá na cela dele, ele ficou preso, que era costumeiro, prenderem o braço direito, que é o braço de luta do preso, colocar uma corrente aqui, e na outra extremidade da corrente, colocar na mão esquerda de um soldado, para que ele ficasse com a mão de luta solta. É espiritual. Não é técnico, não, é espiritual, né? Então a gente já está entendendo a luta que é para a gente não entender o que é o sofrimento do crente. Mas aí, irmãos, pegaram Pedro, botaram uma corrente aqui no braço do rapaz lá, botaram uma corrente na outra mão e no braço do outro soldado. E, para surpresa deles, à noite o anjo entrou, disse, Pedro, levanta e vem comigo. Os soldados ficaram lá, a corrente ficou na mão do soldado, dos dois. Pedro veio embora, passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, as portas se abrindo, chegou no portão grande de ferro, o portão se abre. Pedro pensou, será que eu estou tendo um sonho? Quando chegou na rua, o anjo sumiu. Pedro disse, Deus mandou o anjo dele, me tirou da prisão, eu não estou na rua. Eu não estou solto, estou acordado, vivinho. Como? Mas a prisão uma vez na prisão é horrível. Uma vez na prisão é triste. Pedro foi preso pelo menos 7 vezes. Qual foi a culpa de Pedro? Paulo. Qual foi a culpa de Paulo? Pregar o evangelho, levar a mensagem do Senhor. Senhor, por que eu estou aqui na cadeia de novo? Qual foi o mal que eu fiz? O que foi que eu fiz contra o Senhor? Eu te desobedeci, meu Deus. Apanhar, levar açoite, levar chicotada, isso já era rotina para o apóstolo Paulo, irmãos. Vai dar uma lapada aí num crente quando ele estiver passando com a Bíblia na mão pregando o evangelho, para tu ver o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer logo, eu sou crente, mas meu braço não é não. Vai dar uma lapada no crente, vai. Igual o pastor, o cara que estava pregando numa igreja, pertinho de um pregador pregando, um pastor pregando bem na beira da praia, e um bêbado chato veio, e o pastor querendo pregar, e ele incomodando. Era um culto, uma cerimônia para o batismo na praia. Terminou o culto, o pastor leva os irmãos para o batismo lá na praia.
E o bebo vai atrás, perturbando, vai atrás, perturbando. Diz que o pastor perdeu a paciência, pegou o bebo pela beca, arrastou para dentro da água, e o povo, não, pastor. Ele falou, quer aceitar Jesus? Não, eu quero Jesus, pronto. Então, já vai batizá-lo. E mergulhou na água, e o povo fazia, pastor, ele está sendo batizado, irmão. Pastor, solta o homem. E ele segurava ele dentro da água. Ele está sendo batizado, daqui ele vai para o céu. Não abuso da paciência do homem, não, irmãos. Mesmo ele sendo crente, não abuso da paciência dele, não. Paulo já tinha virado rotina apanhar. Irmãos, às vezes eu ouvi uma coisa na igreja faz anos. Eu ouvi uma coisa de alguém na igreja faz anos. Isso me fez mal. Eu levo isso comigo para o resto da minha vida. Me atrapalha na minha comunhão, me atrapalha na minha caminhada com Deus, me atrapalha no meu viver com Cristo e com a sua igreja, viver e desfrutar das bênçãos do Senhor, que Ele tão graciosamente derrama sobre o seu povo. Eu sou impedido disso porque alguma coisa que eu não gostei, eu guardo. Paulo está dizendo assim, eu estou levando lapada, mas estou chegando perto do meu Senhor. Eu estou sofrendo, mas quando eu sofro, não vou pedir para mexer agora não, depois no final a gente vai ver. Quando eu sofro, ele vai dizer, eu me sinto participante do sofrimento dele. E se eu sofro o seu sofrimento, então eu vou também ser participante da sua glória e ressurreição. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico nos deixa entender que a descrição, aquilo que eu falei, que Paulo traz, era apenas uma amostra de tudo o que ele passou, era apenas uma amostra, ele não relata tudo o que ele sofreu, não, irmãos. Ele não relata todo o sofrimento. E muitas coisas que ele teria ainda a dizer sobre a dor em seu ministério, sobre o sofrimento em seu ministério. As perseguições, os sofrimentos que ele enumera, que ele coloca tudo aí, e que eu falei ocorreram entre o capítulo 9 e o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o pior ainda estava por vir. Essa é a narração de uma ideia que Paulo quis dizer e em compartilhar com Cristo, ou seja, a comunhão de seus sofrimentos, como ele disse lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mas vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Essa é a parte final desse ensinamento de sofrimento na vida de Paulo. Está escrito, eu criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso que não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por quê? Embora exteriormente nos desgastemos, exteriormente a gente está sendo machucado, no nosso corpo a gente sofre, nas nossas emoções a gente sofre, no nosso dia a dia a gente é perseguido, a gente é injustiçado, interiormente, lá no nosso espírito, estamos o quê? Sendo renovados dia após dia. Em outra palavra, é como se Paulo estivesse dizendo assim, morre corpo, vem sofrimento, vem a dor, porque eu estou sendo renovado dia após dia no meu interior. Vamos lá?
Pois os nossos sofrimentos leves e... Eles são o quê? Leves e... Eles são leves e... Agora eles produzem o quê em nós? Uma glória eterna, que pesa mais do que o quê? Do que todo sofrimento. Produz em mim e em você uma glória eterna, que pesa mais do que todo sofrimento. Por isso que Paulo diz, esse sofrimento, ele é o quê? Leve e momentâneo. Então, Paulo ensina, Paulo traz uma lição para nós, que mesmo que a gente sofra nessa vida, mesmo que a gente tenha que ser tentado, que a gente passe por sofrimento, a resposta de Paulo para nós é simples. Paulo, o que é que dá tanta força e fé a você? Paulo ia responder, é isso que ele responde para a igreja. É isso que Paulo responde para nós. O que Paulo está dizendo? A minha perspectiva, a minha esperança não é leve nem momentânea. A minha esperança é eterna e pesa mais do que todo sofrimento. Paulo está dizendo para os irmãos, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho esperança diante do sofrimento, porque a minha perspectiva, porque a minha expectativa, porque a minha esperança é eterna. A minha esperança não é nessas coisas, a minha esperança não é nesse mundo, a minha esperança não é nas pessoas, a minha esperança não é nos homens, a minha esperança não é na igreja, a minha esperança não é no pastor, a minha esperança não é no pregador, a minha esperança é eterna, a minha esperança é em Deus. Por isso, versículo 14, né? Não é o versículo 14? Vê se não é isso. 13. Não, isso aqui é o 18, 14 mesmo. 13. Está escrito, por isso sabemos. 14. A gente vai chegar lá, viu, irmãos? 15. Gabi é paciente comigo. 16. Esse aí, Gabi. Por isso que não desanimamos. Irmão, se alguém pensar que eu estou desanimado porque eu estou sofrendo, se alguém pensar que eu estou desanimado porque eu estou na luta, isso vai passar. Eu aprendi uma coisa. Quando vim para aqui para a igreja, eu já estava trabalhando como cobrador de ônibus. E aí estava numa experiência, né? Tinha começado uma experiência nos ônibus, essa experiência de bilhetagem aqui. Isso dava muito problema, porque hoje eles têm mais controle, eles têm equipamento melhores, as antenas, é tudo mais organizado, o acesso é maior. Hoje eles conseguem fazer muitas coisas e acompanham tudo através tem os acessos através do computador. Mas naquela época, naqueles dias ainda não. Eles mesmo já tendo todo aparato, computador, tudo na empresa, mas era tudo em São Paulo, e o gerente era uma luta, e todo dia tinha problema, toda viagem dava problema no sistema, toda viagem eu tinha problema com o passageiro, e tinha hora que a cabeça esquentava, o passageiro xingando comigo, querendo o dinheiro de volta, e o problema com o sistema, e eu perdendo a paciência já, e quando eu começava a ficar bem impaciente, eu lembrava e dizia assim, eu não posso perder a paciência, porque amanhã eu vou estar aqui de novo. Eu sempre lembrava disso. Toda vez que eu ia ficando aperreado, que a cabeça doía, eu dizia, eu não posso perder a paciência, porque isso vai passar, e amanhã eu vou estar aqui de novo. E depois eu começava dizendo, e eu vou ter que ter paciência, porque daqui a pouco eu largo, vou para casa, tomo um banho, descanso, como direitinho, vou dormir com a minha esposa, com o meu menininho. Amanhã eu estou de volta para me aperrear de novo, escutar xingamento de novo, e vai ser assim de novo. E tem sido assim todas as vezes que uma coisa vem para me aperrear. Isso vai passar, porque amanhã eu tenho que lutar de novo e eu vou vencer. Por isso, não desanimamos.
Paulo está dizendo, eu não desanimo, porque ainda que esse exterior se desgaste, ainda que eu me canse, mas o meu interior, ele é renovado dia após dia. Paulo está dizendo, o Espírito do Senhor me renova, Deus me renova, renova a minha fé, renova a minha esperança, renova as minhas expectativas, eu sou renovado a cada dia. Os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos, mas estão produzindo em nós uma glória eterna, e que tem um peso maior do que todo o sofrimento. E aí, Paulo vai dizer, 17, né? 17. Assim, 18 mesmo, é. Assim, vê o que é que ele diz, irmão. Eu estava lendo isso, eu disse, parece que eu nunca li isso na Bíblia não, Jesus, é a primeira vez. E toda vez que eu leio, parece que é a primeira vez. Assim, fixamos os olhos. É não olhar para o outro lado, não olhar para ninguém, não olhar para o sofrimento, não olhar para nada, não olhar para a dor, não olhar para o problema, não olhar para o inimigo, não olhar para a cara feia, não olhar para as coisas ruins que acontecem, olhar apenas naquilo que se vê. Mas naquilo que não se vê, eu não vou apenas fixar os meus olhos naquilo que se vê, eu vou fixá-los naquilo que não se vê, porque o que se vê é o quê? Transitório, é passageiro. O que se vê é agora, é momentâneo, mas o que não se vê é o quê? Eterno. Aprenda a olhar para as coisas eternas, olhar para Deus. O que Deus tem para você é eterno. O que fazia Paulo resistir tão fortemente ao sofrimento, ao fato de seus olhos estarem fixos naquilo que não pode se ver, naquilo que a gente não vê momentaneamente, mas naquilo que virá depois. Nós veremos um dia. Paulo tinha tanta certeza de sua salvação, e ele almejava tanto o céu, que os sofrimentos da terra não abalavam. Não abalavam. Dói, é ruim, mas não me abala. Eu estou firme, eu estou convicto de que nada se compara com a glória eterna que há de ser revelada. Paulo está dizendo, isso é transitório, isso é passageiro. Logo eu estarei em um lugar em que não sofrerei nunca mais. A pessoa que coloca diante de seus olhos a eternidade com Deus, nunca terá a fé, sua fé abalada pelos sofrimentos passageiros dessa vida. Olhar para a eternidade, esse é o segredo. Tem um hino que diz assim: me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde os reis está a reinar. Isso é bom demais. Já falaram para você desse lugar? Você crê nesse lugar? Você espera esse lugar? Você quer ir para esse lugar? Então não se abale com sofrimento, não desista diante da luta, não desanime diante da perseguição, diante daquilo que desagrada, porque o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor, é muito mais pesado do que o sofrimento aqui dessa vida. Obrigado. Não, eu não disse que ela só ia sair na hora de vir pedir a bênção. É uma bênção mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Nós vamos, irmãos,
quarta-feira agora, não, quinta-feira, dia 31. Dia 31 é comemorada a Reforma Protestante. E aí, quinta-feira, teremos o culto alusivo a essa comemoração da Reforma Protestante ali na Praça Aquilino Porto, em frente à primeira igreja batista ali. Quinta-feira à noite, estaremos lá adorando, celebrando a Deus, o pessoal do Comep, a direção do Comep, outras igrejas, pastores, estarão lá louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e agradecendo a Deus por esse evento, por esse acontecimento histórico e marcante para a igreja, para o povo do Senhor, que foi a Reforma Protestante. Então, quinta-feira, nós não teremos aqui a escola bíblica, nós estaremos lá neste culto de louvor e celebração ao Senhor pela comemoração da Reforma Protestante. Dia 9 é o primeiro sábado, né? Primeiro sábado de novembro, nós teremos um culto de ações de graças. Não será que não? Pode encher. Pode vir bem muita gente mesmo lá. Eu estou querendo bem muito mesmo lá, na casa da irmã Marlene. Nunca mais fez culto lá na casa da irmã Marlene. Então, sábado, dia 9, o primeiro sábado do mês. O segundo sábado, primeiro é agora, dia 2, né? Dia 2, é o segundo sábado. Mas ainda bem que a gente está falando 9, né? O segundo sábado do mês nós teremos o culto de ações de graça na casa de irmã Marlene. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Na casa de irmã Marlene, ontem foi bênção aqui, não foi? Ontem foi um banquete. Na casa de irmã Marlene, se prepare que o munguzá lá é pesado. Olha lá, é munguzá, é cachorro quente, é cachorro frio. É bênção na casa de irmã Marlene. Então, mas dia 9 a gente vai estar na casa de irmã Marlene em culto de ações de graças. Os filhos dela que moram em Caibu, não sei para onde vem. Nós vamos estar lá celebrando ao Senhor nesse culto de gratidão a Deus. Dia 9. Dia 23 de novembro, eu vou pregar na igreja congregacional, no culto dos jovens, adolescentes e Ministério de Louvor. Lá é triplo, né? É jovem, adolescente, criança e Ministério de Louvor, acho que é tudo junto. Eu sei que dia 23 eu vou pregar lá. Como eu digo que toda vez que eu vou na igreja congregacional, eu fico pensando, Senhor, eu preciso aprender a pregar. Eu estou com desafio, nunca mais eu tenho que pregar lá. Eu estou com desafio de pregar lá nesse dia 23. Dia 23, quarto sábado, né? Segundo é 19, 17, 23. 16, 23, né? 16, 23 é o dia que eu vou pregar lá. No dia 29, tem um convite para onde? Tem, né? Novembro, 29 de novembro, tem convite para outro lugar também, né? Damião. Vai ser bênção. Se prepare. Se prepare. Vamos orar? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. No mesmo dia? É no dia 29, né? Irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Continuemos orando a Deus. Nós temos aquele projeto que não passou pelo, como é que chama? Não passou pelo engenheiro ainda, né? Pelo engenheiro, né? Engenheiro lá, não passou por ele ainda, mas a gente já tem um projeto, né, de fazer o muro ali na frente, mas só que surgiu uma emergência. Tem coisas que se tornam e a gente precisa levantar aqui de lado. Então, esse mês vai ser sobrecarregado. É dia 9, 16, 23 e 29. Todo mundo comprometido. Vai ser fogo e glória. Viu? 9, 16, 23 e 29. É os 4 sábados. Só não vai ser sábado agora porque é finado. Mas, se não, vai ser 4 sábados de fogo e glória mesmo, em nome de Jesus. Quando orarem, né? Continue orando, orem pela minha família, orem pela minha mãe. Minha mãe precisa da oração da igreja, tem a sua idade já, meu pai, tem a questão da saúde, irmãos que têm seus pais idosos já sabem a luta que é. Oremos pela irmã Mara e a sogra do irmão Edson, pela irmã Tereza, a mãe do nosso irmão Edson, pela saúde delas. Em nome de Jesus, orem pela nossa irmã Beta, que já está caminhando, veio para a igreja naquele domingo, não foi?
já está indo para a loja porque precisa e sentindo dor e lutando e caminhando. Orem a Deus. Irmã Beta já fez cirurgia, já está trabalhando. Irmã Beta Salatiel, corajosa, já está trabalhando. Jesus. Ore pela nossa irmã Beta, em nome de Jesus também. Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, pedindo ao Senhor que Ele dê saúde aos que estão enfermos, em nome de Jesus. Nós vamos essa semana, o mais tardar na próxima, a gente começa já essa obra aqui de lado, em nome do Senhor. Vamos orar. Nós queremos, antes de orarmos, saber se há alguém entre nós que ainda não fez a sua decisão, ou se em algum momento já tenha feito e deseja reafirmá-la nessa noite. Se tem alguém que deseja, eu quero reafirmar a minha decisão de servir a Jesus. Se você quer fazer sua decisão para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você sair do seu lugar e vem aqui à frente, alguma irmã, alguma pessoa, alguém da igreja vai vir te acompanhar, vai estar com você, e nós vamos orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, e te receber com muita alegria, se você deseja fazer a sua decisão para Jesus nessa noite. A nossa expectativa é que todo sofrimento terreno aqui, a gente tem que vivê-lo, passá-lo, porque o que nós aguardamos é mais pesado, é eterno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos por mais esse momento, por mais esse culto de adoração, de louvor ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelas expressões de adoração nessa noite, pelos departamentos de mulheres, crianças, Ministério do Louvor, por toda a Tua igreja que veio celebrar o Teu nome neste lugar. Deus amado, que aquilo que a Tua palavra tem para nós, fala para nós, ensina-nos, ó Senhor, que a gente realmente guarde, que a gente aprenda, para que a gente viva essa palavra. Deus, que a gente não seja apenas ouvintes e esquecidos, mas que a gente seja praticantes dessa verdade, que a nossa vida não seja apenas teórica, não seja apenas palavras, não seja apenas dizer, falar, mas seja viver o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nessa compreensão que temos aprendido com a Tua palavra nesses dias, de como viver, de como vivenciar, de como suportar o mal, o sofrimento, e mesmo assim se manter firme, celebrando a vitória no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, que mesmo, ó Deus, enfrentando suas lutas, os maus que vêm sobre eles, enfrentando, Senhor, os sofrimentos que lhes perseguem, enfrentando dificuldades no relacionamento, no lar, na família, enfrentando problemas na saúde, enfrentando, Senhor, problemas com os filhos, com os pais, com os cônjuges, mas estão aqui, ó Deus, celebrando o Teu nome nessa noite, ouvindo, recebendo a Tua palavra. E que como Paulo, Senhor, mesmo Te obedecendo e mesmo Te servindo, mesmo procurando ser fiel ao Senhor, as coisas não têm dado certo na sua vida, as coisas não têm sido resolvidas na sua vida. Oh Deus, fortalece, ajuda, Senhor, para que aprendamos com Paulo, com a sua palavra, com o seu testemunho, a nos fortalecer, a nos firmar no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, nas coisas que são eternas e não nas que são transitórias, passageiras, leves e momentâneas, mas naquelas que têm peso eterno. A fixarmos os nossos olhos não naquilo que pode se ver, mas está, ó Deus, procurando na expectativa, Senhor, esperançosa de que tem algo do Senhor novo, glorioso para acontecer. Em nome do Senhor Jesus, oramos pela vida dos Teus filhos que estão enfermos. Oramos pela vida da irmã Teresa, pela vida da irmã Mara, pela vida de seu Zé Alves, pela vida, Senhor, do nosso irmão Antônio. O Senhor tem operado e o Senhor continuará para a Tua glória.
Deus, oramos pela vida dos meus pais e pela vida dos teus filhos que estão aqui, ó Deus, que estão passando por problemas de saúde, que o Senhor nos toque, que o Senhor faça, Senhor, em nome de Jesus, maravilhas, um milagre na sua vida. Que, ó Deus, o Senhor opere com o seu poder no nome de Jesus. Que seja, Senhor, assim, ó Deus, que seja assim, meu Pai, na vida daqueles que os corações ainda estão, ó Deus, em insegurança com relação a caminhar com o Senhor, a servir ao Senhor, a viver realmente um comprometimento definitivo e real com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo atue e trabalhe na vida dessas pessoas. Deus, nós glorificamos o Teu nome. Que o Senhor seja com os filhos, com netos, com os problemas que estão surgindo, que estão, ó Deus, afetando de forma tão drástica, tão, ó Deus, terrível, famílias, lares, pais, mães, ó Deus, que o Senhor esteja atuando, trazendo o livramento, a paz, o sossego, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos jovens, os nossos adolescentes, crianças. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando todos, em nome